Vai, Rafa. Não, mano, mas. E Dudu, tá atrasado, né, mano? É difícil, né? Pode ir? Pode? Não, Pode. mano. Lógico que pode. Eu perguntei se podia no começo. Claro que não, mano. Claro que pode, pode tio, sim. é o mesmo Eu não número, conhecia é a mesma isso, coisa. não. Então tá. Ué, Ou a gente tem que Você pensar tem na cor pauta do também, próximo você quer? programa. É. Verdade. acho que a gente podia falar do futebol em São Paulo, né? Pode Sim, ser. mano. Boa Quem é ideia. que trouxe futebol pra São Paulo, alguém sabe? Mano, foi aquele cara lá da praça do. Charles É, Miller, o né? mesmo Charles nome Miller. da praça do Pacaembu. O isso, Charles exato. Miller? Exato, exato. Vocês sabiam que tem um museu do futebol no Pacaembu, mano? A gente podia ir lá, hein? Vamos fazer uma matéria lá? Sim, mano, falaram que lá tem o melhor pastel de São Paulo, de domingo ou de sábado à feira, não sei. Todo dia. Então a gente tenta também entrevistar, que tal? Nossa, a gente tem que entrevistar jogadores do passado pra ver, tipo, O Lucas, mano, Milton Cruz também, tio, acho que é amigo do Lucas. amigo do né? Lucas. Consegue. É, e a gente tenta com o Rivelino também. Rivelino, Rivelino é difícil. Não, O Rivelino é mais É, difícil, é. eu acho. Ah, a gente tenta ligar. Do- Fechou então? Fechou, mano. É isso, é isso. Ô, mas então, eu tava olhando aqui no computador, aí eu tava pensando, antes da gente começar a montar matéria, pensar nessas coisas, a gente tem que primeiro ver se os convidados estão disponíveis, né, velho? Você tem razão, é melhor a gente ligar pra eles antes. Mas aqui eu tava vendo na nossa lista, quem que a gente liga primeiro? Ah, aqui ó, liga pro Lucas. Ah, o Lucas, sim. Calma, vai, deixa eu ver. Alô? É o grande craque Lucas? Ô Lucas, tudo bem com você? Como é que você tá? Então, eu tô ligando porque eu tô tendo que fazer um programa aqui, depois da prorrogação, e a gente queria saber se você pode vir falar com a gente, contar um pouco mais sobre a sua história no São Paulo e sua carreira toda. Ah, você não pode vir aqui pro Brasil? Mas não tem problema não, a gente manda a nossa equipe até você. É, tá, dia 10. Tudo bem então. Falou, tchau, tchau, Lucas. Abraço. Vamos ver se a gente marca assim. Tá, falou. Aí, conseguimos falar com o Lucas, mano. Com quem a gente fala agora? Ah, a gente tem que falar também, que tal, deixa eu ver. Ah, o Milton Cruz, ele não tava trabalhando no Paris Saint-Germain, fazendo Ah, mano, estágio? Milton Cruz eu não me dou muito bem com ele. Fala você, velho. Tá bom. Alô? Milton Cruz? Então, a gente vai ir pra França gravar com o Lucas. Como você tá fazendo estágio no Paris Saint-Germain aí, a gente queria saber se a gente podia também entrevistar você pro nosso programa depois da prorrogação. A gente vai dia 10. Tudo bem? Tudo bem, então eu vou avisar aqui a equipe. Tá bom, tchau. Ele falou que tudo certo. Tranquilo então, dia 10? Sim. De boa, mas tá faltando alguém, mano. Alguém tipo mais. Tava pesquisando, velho. Eu vi o Rivelino, mano. O que você acha? Ah, eu ouvi falar que é meio difícil, mas. Deixa eu tentar Vamos então. ligar, né? Vai, vamos. Deixa eu ver se eu acho o número dele. Aqui, vai. Deixa eu. Vai. Opa, boa tarde. É o Rivelino? Ah, não é o Rivelino, é da equipe dele. Ah, mas tudo bem. Então, eu tô aqui com um programa depois da prorrogação e a gente ficaria muito feliz se ele pudesse vir com a gente, conversar no Rio. O que ele foi fazer no Rio? Ah, ele foi competição de canto de periquito? Ah, tá. Então eu entro em contato depois pra tentar falar com ele. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, nada. Aqui é descontração, mano. Aqui é várzea. Falando em Várzea, isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a chegada do futebol em São Paulo. Então, como vamos falar da chegada do futebol em São Paulo, não podemos esquecer de seus locais mais importantes. Um deles é a Várzea do Carmo, que fica entre a Rua Santa Rosa e a Rua do Gasômetro. Foi lá que, em 1895, Charles Miller e seus amigos, enquanto tiravam vacas do campo, decidiram demarcar um quadrilátero, que seria o campo, e conseguiram a vitória sobre a São Paulo Gas Company, que perdeu por 4-2 do time Charles Miller, a São Paulo Railway.
no local deste jogo não existe mais nada a ver com o futebol, e sim alguns comércios populares. Bom, outro lugar bem importante para futebol em São Paulo foi a Chácara Dudley, que foi o primeiro campo demarcado de São Paulo, que foi adaptado por Charles Miller em 1896. Porém, em 1903, os proprietários venderam uma parte da chácara para um grupo de freiras, e que se tornou o Colégio Santa Inês. O campo, que nunca recebeu uma partida oficial, se localiza onde é a FATEC hoje em dia. Perto do Batalhão da Rota. Bom, para mais informações, mandamos nossa equipe para o estádio Paulo Machado de Carvalho. Mais conhecido como Pacaembu, onde se encontra o Museu do Futebol. Chegamos aqui no meu, no seu, no nosso Pacaembu. Estamos aqui na Praça Charles Miller e vamos entrar no Museu do Futebol para conversar com os funcionários de lá. Conhecer um pouco do estádio e falar um pouco mais sobre o futebol em São Paulo. Vamos lá. Estamos aqui no estádio do Pacaembu, um estádio muito conhecido por todos em São Paulo, onde já tivemos grandes clássicos paulistas. A ex-casa do Corinthians, que jogava aqui, é um estádio público, mas que todos os times paulistas alugavam para fazer seus jogos. E ele foi criado na década de 40. Bem-vindos ao Museu do Futebol. Agora vamos dar uma volta e conhecer mais sobre ele. Estamos aqui com o Marcelo Carrião, do SBT, e ele vai contar um pouco pra gente sobre o futebol em São Paulo e a importância financeira dele na capital. É verdade. Eu não sou estudioso, né? Não sou um historiador para te dar dados aqui, de como chegou, né? Quem trouxe. Eu, como amante, né? Como apaixonado pelo futebol, conheço um pouquinho da história, né? Que chegou a São Paulo pelas mãos do inglês Charles Miller.
São Paulo, né, aqui na capital, no litoral e também no interior, começarem a se organizar para montar os primeiros times, né? E assim foi. Eu tenho um exemplo lá de Santos, que é a região onde eu moro, em que as colônias portuguesa e espanhola se organizaram. A portuguesa montou o Santos e a portuguesa Santista, que na época, inclusive, né, no início do século passado, chegava a dividir torcida em jogos, em estádios, assim, né, chegavam a ser equilibradas as forças, né? E logo depois também, se não me engano, 2 anos depois, foi fundado o Jabaquara, que é o time da colônia espanhola. E assim a gente pode entender que foi feito também aqui na capital e no interior, né, com as colônias se organizando e montando os primeiros times. A história oficial nos conta que o Charles Miller, retornando para o Brasil, ele trouxe o futebol e apresentou o futebol para a elite. Então a gente pode dizer que ele institucionalizou o futebol, porque essa elite formou os primeiros clubes do Brasil, os primeiros clubes de São Paulo e consequentemente do Brasil. Mas essa, como eu disse, é a história oficial, porque paralelamente a isso, o futebol já era jogado em outras partes do Brasil, porque havia um intercâmbio muito grande entre Brasil e Inglaterra, um intercâmbio de pessoas. Então, há registro do esporte sendo praticado em várias outras regiões do Brasil, de maneira informal, amadora. No estado de São Paulo, qual foi o primeiro clube originado, formado, que foi clube mesmo, não uma união de funcionários para bater uma bola? Foi o Ceará Paulistano, foi justamente fundado pelo Charles Miller. Como foi organizado o primeiro campeonato disputado no estado? O primeiro campeonato paulista foi disputado em 1902. Ele contou com a presença só de 5 times, todos aqui da capital: o Paulistano, o Germânia, o São Paulo Atlético, o Internacional e o Mackenzie. Foi disputado em turno e retorno, né, e o campeão foi o São Paulo Atlético. Qual a importância do futebol em relação à economia do estado? Que o futebol influencia na economia? Não sou especialista em economia, tá? Então não conseguiria dizer valores exatos. Mas a gente pode pensar a respeito de, num único fim de semana, né? Quantos jogos, quantos jogadores, quantas pessoas estão envolvidas diretamente numa partida de futebol, seja profissional ou amadora. Né? Para começar, no mínimo são 22 jogadores, mas o trio de arbitragem, que nos jogos profissionais são, na verdade, é um quinteto, né? São 5 pessoas. Você ainda tem o representante da federação ou da confederação. Fora isso, você ainda tem bilheteiros, jornalistas, às vezes não necessariamente profissionais. Então, por baixo, talvez você consiga chegar até umas 50 pessoas, né? Só vivendo aquele momento do jogo. Você pode falar do estádio do Pacaembu em si, como a importância dele para o estado? O estádio do Pacaembu ele foi criado em 1940. No momento de sua inauguração, ele tornou-se o maior estádio do país. Ele vinha dentro de um projeto, né, de modernização do país. Num primeiro momento, ele abriga somente os jogos do Campeonato Paulista, né, que eram basicamente a maioria do time de São Paulo. A partir do momento em que os grandes clubes começam a construir seus próprios estádios, o Pacaembu continua mantendo a sua importância, principalmente em momentos em que você precisa ter arenas modernas que obriguem shows. Nesses casos, o Pacaembu vem em socorro desses grandes clubes. Então, esse ano, pelo menos no primeiro semestre, o Pacaembu foi o estádio na capital que abrigou mais jogos. Após aprendermos um pouco mais sobre a chegada do futebol em São Paulo, vamos ver também o ponto de vista dos atletas. Para isso, mandamos nossa equipe para a França entrevistar o craque Lucas e o grande Milton Cruz. Vamos lá com eles! Podem ver, pelo voto internacional, eu quero ir para a França, tentar o líquido. Vambora, galinha contra o gol, vai cantando!
passagem na mão, agora vamos embarcar. E aí, estamos de volta depois da prorrogação e hoje a gente vai entrevistar o jogador Lucas, que atualmente joga pelo Paris Saint-Germain e na seleção brasileira. Ele também teve uma passagem rápida pelo Clube Brasileiro de São Paulo. Nosso próximo convidado é o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Beleza? Você pode contar um pouco da sua trajetória no futebol até os dias de hoje? Bom, eu comecei muito cedo, né, jogando bola, praticamente desde molequinho, com 4 anos eu jogava bola na rua. Cresci jogando na rua, no quintal, com meu irmão, com meu primo, com meus amigos. E com 6 anos de idade eu fui para minha primeira escolinha, em Diadema. Aí joguei um tempo lá, e fui para um clube em São Caetano, jogar futsal. O clube chama Santa Maria, depois passei para o Juventus, Corinthians. Cheguei em São Paulo com 14 anos e com 17 anos eu estava na equipe profissional, né? Então foi muito rápido e com 19 anos eu fui para o Paris Saint-Germain. Então foi muito rápido a minha trajetória, mas futebol sempre foi minha paixão. Dormia, acordava com a bola do meu lado. Eu amo jogar futebol mesmo. Para você, qual a diferença da década de 80 e 90 do futebol de hoje? Na minha opinião, acho que o futebol evoluiu muito, né? É difícil também eu falar da época de 80, de 70, assim, porque eu não acompanhei. Mas acho que o futebol evoluiu muito, junto com tudo, né? Com a tecnologia, com a medicina. Então, hoje em dia, os jogadores são muito mais rápidos, muito mais fortes fisicamente. Então, o futebol, a parte tática também evoluiu bastante. Mas é difícil eu comentar muito da época passada, né? Mas acho que o futebol evoluiu bastante e hoje é completamente diferente daquela época. E a diferença do futebol brasileiro para o outro? Olha, eu sinto uma grande diferença. Acho que além da estrutura, né, o futebol europeu, sem dúvida nenhuma, é muito mais poderoso financeiramente, então proporciona uma estrutura muito melhor para os jogadores, né, em relação ao centro de treinamento, ao estádio, à recuperação, à terapia. Acredito que isso é muito mais evoluído. E dentro do campo, eu acho que é um futebol que cobra muito taticamente, né, a disciplina de você jogar sem a bola, de jogar posicionado certinho no campo. E acho que no futebol brasileiro é um pouco mais bagunçado, digamos assim. Né? A gente aposta muito no improviso, na qualidade técnica, no drible, enquanto o futebol europeu eles apostam muito na qualidade coletiva, né? No trabalho em equipe, no posicionamento dentro do campo. Acho que isso tem feito a diferença, né, nos últimos anos. Estamos aqui também com o Milton Cruz. Vamos fazer algumas perguntas para ele para ver a diferença de hoje em dia para o passado. Você acha que tem alguma diferença para o futebol da década de 80 e 90 para o atual? Eu acredito que sim, né? Teve uma evolução, né, no futebol. Acho que o esquema tático, fisiologia, tudo ligado ao esporte, teve uma evolução, né? Desempenho, de análise, essas coisas assim. Antes os clubes não tinham, hoje estão, a maioria dos clubes estão tendo, né? E assim, a evolução, a parte tática também, houve muita evolução de alguns times, do modo de jogar, né? As variações táticas que as equipes têm, né? No Brasil e fora também. A gente viu na Europa agora também lá, trocando informações com os clubes, né? Tive com o Zidane, tive com o Luiz Henrique no Barcelona, tive com o Blanc, né? Com o Lucas também em Paris, tive com o Simeone, né? Então, tem algumas diferenças, mas assim, não é muita coisa do que os treinadores do Brasil fazem, né? O que tem é que os times lá têm um poder aquisitivo maior, então é diferente o trabalho que eles fazem do que o que nós fazemos aqui, assim, mais de parte de você jogar num dia, viajar não nesse mesmo dia, porque lá tem condições, tem reuniões particulares, tem poder, né, aquisitivo é legal, então acho que mudou um pouco assim. Então, pessoal, a gente vai se despedindo por aqui depois de um programa muito legal, alguns contratempos, né, Riverino? Mas tudo bem. Até mais, pessoal, até a próxima. Agora é hora de diversão, jogar aquele futezinho, tomar aquele Danone. Palmeiras é grande. Pó.